Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vinda a mais um programa Palavra Viva. Nessa quarta-feira, dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Aqui iniciamos o tempo da quaresma. Iniciamos o nosso tempo da quaresma, esse ano de 2022. Um tempo que o Senhor nos chama à conversão, nos chama a uma reflexão mais profunda. Hoje vamos meditar um pouco sobre a quarta-feira de cinzas, sobre o início desse tempo. O tempo que o Senhor nos chama a nos recolher, a nos olhar interiormente e nos penitenciar, nos levar a uma oração mais íntima com o Senhor, uma oração mais profunda e uma busca de uma conversão, uma conversão mais profunda, uma conversão mais sincera, mais concreta. E nos leva a propósitos também, não só para vivermos nesse tempo de oração, nesse tempo de quaresma, mas para toda a nossa vida. Então, que na graça do Senhor, na presença do Senhor, possamos abrir o nosso coração, abrir o nosso ser, nos derramar e deixar que a graça do Senhor, derramada do mais alto dos céus, possa nos tocar. Então, nesse momento, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré, eu convido você, na presença do Espírito Santo, deixar o seu coração totalmente aberto e pela graça dele que derrama do mais alto dos céus, você possa estar totalmente aberto e dócil a acolher essa palavra, a acolher esta reflexão que o Senhor vem colocar ao nosso coração. Então pedimos a intercessão da Virgem Maria, da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que muito bem soube se interiorizar, soube acolher aquilo que o Senhor teve para ela, o plano, o projeto que o Senhor teve, soube acolher bem, soube meditar, soube refletir. Então pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão da Virgem Maria, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, sobre você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para que esta palavra esteja enraizada em seu coração, nesse início de quaresma, nesse início desse novo tempo. Então pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que possa estender o seu manto sobre nós, ela que, por intercessão dela, pelas mãos santas dela, o Espírito Santo possa vir sobre nós nesse dia de hoje. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita para sempre. Amém. Então hoje a nossa meditação está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6 e dos versículos 16 ao 18. E nos diz assim: Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas,
mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, hoje iniciamos o tempo da quaresma, quarta-feira de cinzas. Do pó saístes, do pó retornarás. Este direcionamento desta reflexão, para nós, nesse início desta quaresma. Do pó saímos, para o pó vamos retornar. Esta fala, nos leva a refletir, sobre a morte. Esse tempo da quaresma é propício para refletirmos sobre a morte. Pois sem Deus na nossa vida, sem a graça de Deus na nossa vida, sem a presença real de Jesus na nossa vida, nada nos resta senão a própria morte. Pois foi o que nos causou, lá a queda original, o pecado original, que é nos relatado lá em Gênesis, quando houve o rompimento da aliança, no pecado original, houve-se o rompimento da aliança do homem com Deus, da criatura com o Criador. E a consequência que nos sobrou, que nos restou, foi a morte. Esse tempo da quaresma nos leva a refletir, sobre a morte, para que possamos olhar para o objetivo final, que é a vida, que é a própria vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, a encarnação de Jesus, veio nos trazer a vida, que nos foi tirada no pecado original, que levou o homem à morte, que levou ao homem à queda, ao rompimento da aliança. E esse tempo, o Senhor nos convida a olhar para dentro de nós, a olhar para nós mesmos, e a uma oração mais íntima, mais profunda, a penitências mais profundas, voltado nesse sentido de refletirmos, sobre a morte. E aqui cabe a nós também, quando falamos da morte, não ficarmos presos, e direcionar a nossa reflexão não simplesmente só para a morte carnal, não só para a morte física, mas olhar para a morte espiritual, que a morte espiritual, a morte da alma, ela chega a ser mais forte, do que a morte carnal. E assim, em consequência, temos que olhar também, ao refletirmos sobre a vida, pensarmos que a vida espiritual, ela é mais importante, do que a vida da carne, do que a vida carnal. E esse tempo da quaresma nos leva a refletir sobre isso. Porque o que Deus quer para nós, o que Deus quer para nós é a eternidade, é a vida eterna. E nesse tempo da quaresma, nós iniciamos essa quarta-feira de cinzas, Saístes do pó, para o pó irá retornar. Essa reflexão voltada à morte, a refletir sobre a nossa morte, para assim no final, a gente inicia a quaresma refletindo sobre a morte, para no final da quaresma, então, celebrarmos a ressurreição de Cristo, olhar a vida, celebrar a vida, porque a vida nos foi dada através da encarnação de Jesus Cristo, que veio, que se encarnou, que sofreu por nossos pecados, que sofreu por nossas falhas, por nossas limitações, para nos devolver a vida, para nos dar a capacidade, a oportunidade de entrarmos na vida eterna. Então, nesse tempo que se inicia, nesse tempo da quaresma, possamos refletir sim sobre a morte. E é interessante também pensarmos que na queda original, a consequência da queda original foi a morte. Porque foi tirado da humanidade a vida. Deus criou a humanidade para a vida, mas com a queda original, o que restou foi a morte. A morte é uma consequência do pecado original. Mas cabe a nós também pensarmos que de todo o mal, Deus tira um bem maior. E para alcançarmos a vida eterna, precisamos passar pela morte. Precisamos passar pela morte física, pela morte
pela morte da carne. Precisamos passar por essa experiência, né? Precisamos passar por esta realidade para alcançarmos a vida eterna. Então, hoje cabe a nós olhar a morte talvez como um dom, né? Onde, passando por ela, alcançaremos a vida eterna. Nesse tempo da Quaresma, refletir a morte nos leva a refletir sobre a morte espiritual, né? Pior do que a morte carnal é a morte espiritual. Devemos ficar atentos nesse tempo da Quaresma, nesse tempo em que o Senhor nos chama a uma conversão mais profunda, mais sincera. Estar atento a essa morte espiritual. Nós, enquanto cristãos, devemos ter essa convicção no nosso coração. Estar preparado para a morte física, para a morte carnal. É ter um olhar atento, um olhar direcionado à vida eterna, à vida que é Jesus, que se manifesta na sua ressurreição e que daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, iremos celebrar no domingo de Páscoa. Iniciamos o tempo da Quaresma, vivendo esse tempo, vivendo esses dias, mas com o coração voltado para a sua ressurreição, que celebraremos daqui a alguns dias. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade à nossa reflexão nessa quarta-feira de cinzas. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. De volta com o programa Palavra Viva, seja muito bem-vindo, né? Você que está chegando agora ou você que já nos acompanha. Você que nos acompanha pela TV Candidez, pela nossa página do YouTube, Missão Maria de Nazaré, seja muito bem-vindo. Estamos refletindo sobre a quarta-feira de cinzas e sobre o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 6, e refletindo sobre a quarta-feira de cinzas, sobre o início desse tempo da Quaresma, um tempo de conversão, um tempo de penitência, um tempo que o Senhor nos leva a olhar para nós, para viver, refletirmos sobre a morte, nesse início da Quaresma, que a morte espiritual, que a Quaresma nos leva a refletir sobre a morte espiritual, mas olhando para a vida, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, Jesus nos faz algumas recomendações sobre o nosso modo de rezar, sobre as nossas ações. O Senhor nos chama a atenção para a forma com que rezamos, né? Para as nossas ações que de uma certa forma quer nos levar até Ele, quer nos fazer olhar para Ele. Então o Senhor nos faz algumas recomendações nesse Evangelho, né? Quando jejuardes, não tenhais o semblante, né, caído, não tenhais aquela expressão caída, mas passai perfume, maquiagem, né? Tenhai uma boa expressão, porque
As nossas ações, as nossas orações, as nossas penitências, não é para chamar a atenção do povo, não é para chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta. E o Senhor nos diz isso: tomai cuidado com o hipócrita. Em cada recomendação que Ele nos faz, né, sobre a oração, quando for rezar, não estejais em um lugar onde todos vão ver, nos primeiros lugares. E assim Ele diz no final de cada recomendação: assim faz os hipócritas. Então o Senhor nos alerta para tomarmos cuidado com os hipócritas, para não chamar a atenção para nós. Porque a nossa oração, a nossa penitência não é para chamar a atenção para nós. Não é para que os olhares se voltem para nós. Mas é chamar a atenção do próprio Cristo. É estar em comunhão, em união com o próprio Cristo. Então a atenção que queremos chamar com as nossas penitências, com as nossas orações, é a atenção do próprio Deus. Queremos ter a atenção do próprio Deus. E Deus quer a nossa atenção. Deus quer a nossa atenção voltada totalmente para Ele. E ao tentarmos chamar a atenção, ao tentarmos ser elogiados, nós desviamos a atenção até mesmo dos outros para nós. E assim dificultamos também o próximo a ter a atenção voltado para o Senhor. Então o Senhor nos exorta a termos cuidado com a hipocrisia no nosso coração. Com a hipocrisia nas nossas ações, ao jejuar, ao dar esmolas, a fazer as nossas penitências, as nossas orações, para que não seja algo voltado para nós, para que não seja algo a chamar a atenção para nós, mas que seja algo que nos leva ao próprio Cristo, que nos leva ao próprio Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus e não fazer aquilo que agrada aos homens. O que precisamos é ter a graça de Deus em nossas vidas, porque sem a sua graça, nada nos resta senão a morte, Nada nos resta. De nada serve. Tudo isso não serve de nada se não tiver a graça de Deus. E para ter a graça de Deus, devemos fazer tudo voltado com o coração convencido a alcançá-lo, a chamar a atenção do próprio Deus e não a atenção dos outros, não a atenção dos homens. O que importa para nós não é ser visto pelos homens, mas ser visto por Deus. Precisamos do olhar de Deus para nós. Precisamos olhar para a ressurreição de Jesus, que vamos celebrar daqui a algum tempo. Olhar para a sua ressurreição e desejá-la. Mais do que o reconhecimento dos homens. Muito mais do que o reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta. Muito mais do que os elogios. É desejar, é olhar para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos faz um alerta e nos chama a não anunciar as nossas penitências. E isso cabe muito bem, principalmente nesse tempo de Quaresma, que é um tempo voltado à penitência, que é voltado ao tempo do jejum, a não ficarmos anunciando os nossos jejuns, anunciando as nossas penitências, anunciando os nossos propósitos. Não, mas fazer no silêncio. Fazer ali no silêncio, no escondido, assim como o próprio Jesus exorta: quando fores orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, ali onde ninguém verá, ali onde ninguém está vendo, a não ser o próprio Deus, a não ser o Deus Pai, que ali estará, ouvindo na intimidade. O Senhor quer nos levar a uma intimidade com Ele, nesse tempo da Quaresma, nesse tempo propício a estarmos íntimos dEle. O Senhor quer nos levar a essa intimidade. Então, cabe a nós não ficar anunciando, durante todo esse tempo, tudo aquilo todos os nossos propósitos. Anunciar os propósitos que temos, as nossas penitências e jejuns, nada serve a não ser para chamar a atenção dos homens, a não ser chamar a atenção dos outros. Mostrar que fazemos jejuns, mostrar que penitenciamos, que temos uma vida ativa de oração. Nada serve senão para chamar a atenção e ter
e ter os elogios, né, de quem está à nossa volta. E o sentido das orações nada mais é do que chamar a atenção do próprio Deus, estar em intimidade com o próprio Deus, né, estarem em comunhão com Ele. E assim alcançaremos essa intimidade saindo do meio da multidão, né, saindo do meio do barulho, podemos dizer, saindo dos holofotes, né, estando em um lugar secreto, em um lugar mais reservado, onde ali na nossa intimidade estaremos com o próprio Deus, estaremos com o próprio Cristo. Né? Nesse tempo da quaresma, cabe a nós refletirmos. Né? Jesus vai nos dando direcionamentos, e de uma certa forma direcionamentos que quer nos levar à vida, que quer nos levar à vida eterna, e não nos levar à morte espiritual. Quer nos levar a essa vida, a essa ressurreição. Né? No final da quaresma, né? No início do tempo pascal, na Páscoa do Senhor, celebraremos a sua ressurreição. Só que mais do que celebrar, Deus quer que nós participemos desta ressurreição. E para participarmos desta ressurreição, devemos viver bem esse tempo da quaresma, esse tempo que o Senhor nos chama ao recolhimento, nos chama à penitência. Que as nossas penitências, que os nossos propósitos estejam voltados para a ressurreição do Senhor. O olhar voltado para a ressurreição do Senhor. O Senhor quer nos devolver a vida, quer nos dar a vida que nos foi tirado. E só será possível se o nosso coração, se as nossas ações estiverem totalmente voltadas para o próprio Deus, estiver voltado para o coração do próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, no início desse tempo da quaresma, desde já, até mesmo antes de você já fazer os seus propósitos, antes mesmo disso tudo, peça a graça de Deus para que as suas ações concretas nesse tempo seja voltado para o coração do Senhor. Seja voltado para chamar a atenção do próprio Deus. Este evangelho muito propício, né, para essa quarta-feira de cinzas, para o início desse tempo, onde o Senhor nos direciona a como fazer esse tempo da quaresma, a como viver o tempo da quaresma. Não é para chamar a atenção de ninguém que está à nossa volta, mas é para chamar a atenção do próprio Deus, é para alcançar o coração de Deus. E assim deixar que o próprio Deus, que a graça de Deus possa também nos alcançar e assim nos levar a uma conversão profunda, a uma conversão sincera. Então, diante deste direcionamento do Senhor, diante deste direcionamento de Jesus, eu quero pedir que a ação do Espírito Santo possa ir até o teu coração, você que nos acompanha, de onde você estiver. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e te dar a certeza de que Deus te quer na eternidade. Deus te quer na ressurreição. Deus te quer parte desta ressurreição. Queira você também, meu irmão, minha irmã. Queira você também, pela ação do Espírito Santo, que Ele possa te dar uma conversão profunda, uma conversão sincera nesse tempo. Que o Espírito Santo possa tocar agora os teus propósitos, purificar os teus propósitos, purificar as tuas penitências, os seus jejuns. Que tudo isso seja voltado para o coração do Senhor, com o desejo ardente de tocar o coração do Senhor e de ser tocado por Ele. Que o seu coração esteja voltado totalmente para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa participar desta grande graça, deste presente que o Senhor nos dá, deste dom que é a vida e principalmente a vida eterna. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Maria de Nazaré, o Espírito Santo possa tocá-lo, que você possa viver bem este tempo da quaresma. Então, meu irmão, minha irmã, esta foi o nosso programa Palavra Viva de hoje, desta quarta-feira de cinzas.
Quero agradecer você que nos acompanhou, você que esteve conosco, que nos acompanhou pela TV Candidez e pela nossa página do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Desejo a você e sua família uma santa e frutuosa quaresma, que neste tempo, as suas penitências, as suas orações, o Espírito Santo possa tocar você, toda a sua família e levar a uma conversão profunda e sincera. Que Deus abençoe e até o próximo programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.